Oi, gente. Tá começando o nosso Café com Bolos para falar dos principais acontecimentos da semana. O Brasil do Bolsonaro é uma máquina de absurdos. É até difícil a gente selecionar o que vai falar, mas vamos tentar resumir para você. Você tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu... O que mais movimentou o país nos últimos dias é a crise da Lava Jato. A operação está na sua crise mais profunda desde que ela iniciou em 2014. Vamos entender os fatos? Primeiro, o STF formou maioria numa tese que pode anular várias condenações na Lava Jato. Porque, em alguns desses casos, os réus não tiveram direito de se pronunciar depois dos delatores na alegação final do processo. Isso cerceia o direito de defesa de acordo com o Código de Processo Penal. Não está claro ainda a dimensão que isso vai ter. Se isso só vai valer para os réus que pediram benefício, se isso só vai valer a partir de agora, isso quem vai definir é o Supremo e o seu presidente, Dias Toffoli. Segundo, no dia seguinte, a Procuradoria de Curitiba, liderada pelo Dallagnol, surpreendeu o país e pediu a progressão de pena do Lula para o regime semiaberto. Isso abriu um debate. Se tinha alguma tática por trás, se estavam tentando esvaziar o pedido de suspeição que o Supremo também vai julgar, enfim, o que é que estaria em jogo. E o terceiro e mais desmoralizante episódio para a Operação Lava Jato foi o Janot com as suas pitadas de psicopatia, confessando, na verdade, que pensou em matar o ministro Gilmar Mendes e depois se suicidar dentro da Suprema Corte do país. O Janot, vale dizer, era o Procurador-Geral da República, a autoridade maior do Ministério Público e que estava à frente da Lava Jato. Dallagnol se apressou a defender o Janot, depois de tudo isso, dizendo que é um homem equilibrado. O Freud já dizia pra gente, quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo. Ou seja, Dallagnol mostrou com isso qual que é o conceito de equilíbrio que guia as suas próprias ações. Pra gente entender essa crise da Lava Jato, por trás dela tem dois grandes fatos. Primeiro, o pedido do Lula para anulação da sentença depois que o Intercept revelou todas as maracutaias que foram feitas entre a Procuradoria de Curitiba e o juiz Sérgio Moro. As revelações do Intercept mostraram um verdadeiro conluio entre o juiz, que deveria ser isento, com a acusação. Pior que isso, mostraram que a operação foi usada como ferramenta política deliberada e até como forma de ganhar dinheiro pelos procuradores com um grande esquema de palestras. Depois disso, Lula pediu a anulação do processo. Isso está previsto lá no Código de Processo Penal. Num processo em que o juiz não age com isenção, pode-se pedir a suspeição. E quando o juiz é dado como suspeito, a sentença é nula. O STF já está há uns 2 meses na segunda turma enrolando para fazer esse julgamento, para ver o que aparece mais do Intercept. Mas só o que mostrou até aqui já foi suficiente para que muita gente que não é suspeita de ser petista ou de esquerda se pronunciasse, defendendo o Estado de Direito. Foi o caso, por exemplo, de Reinaldo Azevedo, não é exatamente um comunista. Demétrio Magnoli, um direitista tradicional, que publicou uma coluna esses dias na Folha de São Paulo com o título de Lula Livre. E além disso, juristas e políticos de vários espectros do mundo inteiro defendendo a soltura do Lula. A temperatura esquentou e a Lava Jato ficou pressionada. O segundo ponto dessa crise são as brigas no casamento entre a Lava Jato e o bolsonarismo. Vamos retomar um pouquinho. O Bolsonaro se elegeu no ano passado com um clima de antipolítica, de que ninguém presta, de que vamos mudar tudo que está aí. Quem ajudou a produzir isso foi a Operação Lava Jato, quando transformou o necessário combate à corrupção num verdadeiro caça às bruxas, onde ninguém presta. Isso cria espaço para surgirem os salvadores da pátria. Aliás, lá um tempo atrás, na Itália, teve uma operação a mãos limpas, que o Sérgio Moro é um grande admirador, que, depois de fazer o grande combate à corrupção, acabou ajudando para a eleição do Silvio Berlusconi, um dos maiores corruptos e devassos da história italiana. Aqui, não dá para pensar a eleição do Bolsonaro como presidente da República sem ver a devastação que a Lava Jato fez no sistema político brasileiro. E na eleição, se formou mesmo um verdadeiro casamento. Uma aliança entre os agentes da Lava Jato e a campanha do Bolsonaro. Várias das mensagens do Intercept mostraram como procuradores atuaram de forma direta para interferir no processo eleitoral. Na véspera do primeiro turno, o Sérgio Moro resolveu trazer a público uma delação do Palocci, que já tinha sido feita há um tempão atrás. O objetivo era intervir nas eleições. Deu certo. E depois de prender o Lula,
que liderava as pesquisas, tirá-lo da eleição e dar essa ajudazinha com a mão invisível para o Bolsonaro, Sérgio Moro recebeu um prêmio. Virou ministro da Justiça. O casamento estava selado. Mas não durou muito tempo. Logo de cara, as relações suspeitas do Bolsonaro e da sua família com a milícia do Rio de Janeiro, o laranjal do PSL, o esquema do Queiroz, tudo isso começou a quebrar aquela aura do mito do combate à corrupção. O Sérgio Moro, tão ativo nos tempos de juiz, ficou calado como ministro. E pouco a pouco, o Bolsonaro foi avançando. Interveio na Polícia Federal do Rio de Janeiro, demitindo o diretor depois de uma ação contra a milícia. Interveio na Receita Federal e também aceitou a tirada do COAF do Sérgio Moro. Sérgio Moro foi recebendo humilhações públicas a cada dia e mesmo assim permanece no cargo. É isso que dá. Quando uma história de amor começa com mentira, o final não costuma ser muito feliz. Mas, gente, não vamos nos iludir aqui. Nessa história não tem herói. É verdade que o Bolsonaro está atacando a Lava Jato para proteger os seus e os seus esquemas. Mas é verdade também que Sérgio Moro não é nenhum santo. Bolsonarismo e lavajatismo são, na prática, duas faces da mesma moeda. De um lado, uma seita política marcada pelo ódio, sem nenhum projeto construtivo para o Brasil e comandada por uma família enfiada até o pescoço em relações espúrias e criminosas com milicianos. Do outro, um grupo de justiceiros que usou o combate à corrupção como pretexto para um projeto de poder que partidarizou a justiça e, além de tudo, ganhou dinheiro em cima disso. E agora que a Lava Jato está nessa crise toda e que o rei está nu, os ouvidos das pessoas estão mais abertos. Então, vale indicar aqui o melhor livro que já foi escrito sobre o assunto. O Espetáculo da Corrupção, do advogado Valfrido Vardi. Ali, ele mostra os interesses econômicos e até mesmo internacionais que estão por trás da Operação Lava Jato. Vale a pena. Bom, o que ficou muito claro nessa farofa toda é que o Bolsonaro quer salvar os seus, proteger a família, o Queiroz e seus milicianos de estimação. Nós não podemos permitir que a necessária crítica aos abusos da Operação Lava Jato seja utilizada para jogar para baixo do tapete as podridões da família Bolsonaro. Resta saber agora se o Supremo Tribunal Federal vai ter a coragem de enfrentar os xerifes de toga, essa partidarização da justiça e, no caso da suspeição do Moro, anular a sentença do Lula e liberá-lo. Ou então, se vai continuar a toada do grande acordo nacional.